meus lindinhos. Hoje não deu para a gente estar junto pessoalmente, mas semana que vem a gente vai estar e a gente vai trabalhar tudo isso aqui para poder concluir o livro, tá bom, meus anjos? Vamos lá. Nós vamos começar hoje com o nosso livro, no capítulo 1. Nós vamos ver o histórico do fluxo migratório. Por que as pessoas começaram a migrar? Será que isso é novo? As pessoas resolveram trocar de país agora, de estado, sair assim, né? Aí eu vou explicar para vocês os principais pontos da página 7, 207 até 212. E vou deixar para casa essa pesquisinha no livro de vocês que está na página 212. Desenvolver e aplicar, lá no finalzinho da página, tá bom? Vamos lá. O histórico do fluxo migratório. A maioria dos estudos apontam que os primeiros seres humanos viveram no continente africano e de lá eles migraram para os outros países. Então, aqui o berço da humanidade, dos primeiros seres humanos, eles surgiram na África. E aqui da África, eles começaram a se dispersar por todos os continentes do nosso planeta. Isso há milhões, 100 milhões de anos atrás. E aí fala assim, os nossos ancestrais que vieram, que originaram dos macacos, que se evoluíram. Então, quase isso. A única coisa que nós temos semelhante com os primatas é que lá no início da nossa evolução, nós temos um DNA que coincide com o dos primatas. Esse foi o primeiro. Só que nós passamos por um processo evolutivo que não aconteceu com todos os seres do nosso planeta. E aqui, esse único genzinho aqui que nós dividimos com os primatas, houve uma divisão, a evolução e a não evolução. Então, os primatas, eles continuaram sendo primata, eles cresceram, eles se expandiram, mas eles não evoluíram, como os seres humanos evoluíram. Nesse processo evolutivo, nós aprendemos a andar, a pensar, a construir e a ver o que era realmente necessário para nós, seres humanos. Os primatas não, eles continuaram agindo por instinto. Então, há uma linha de pensamento que diz que nós somos os primatas que evoluíram. Tá? Essa linha. Também há uma outra linha que diz que, nesse processo evolutivo, nós nos distanciamos deles. Eles seriam, no nosso caso, aquele primo distante que a gente nem lembra que existe. Agora, dizer que nós somos, viemos do macaco, não, nós evoluímos. E aí, nesse processo evolutivo, surgiu o Homo habilis. O Homo habilis, ele foi o primeiro ser humano que começou a criar habilidade. Ele começou a ver que ele não tinha a força dos animais para correr, para caçar, então eles tiveram que usar a habilidade para conseguir comida para poder se sustentar. E aí, eles começaram a produzir armas, utensílios, potes. Eles começaram aquele processo evolutivo. Eu sou diferente, eu preciso de quê? E nesse processo de pensar no que eu preciso, o ser humano começou a evoluir. Porém, eles não começaram o nosso processo migratório, porque como eles começaram a criar utensílios e armas para pesca, caça, para alimentação, então era confortável, era favorável para eles permanecer onde eles estavam. E aí, alguns milhões de anos atrás, começou a surgir o Homo erectus. Então, antigamente, o Homo habilis ainda tinha aquela maneira de andar curvado, abaixado, agachado, como os primatas. O Homo erectus, ele já começou a evoluir a sua postura. Ele percebeu que quando ele tinha postura ereta, ele conseguia alcançar mais alto, era mais fácil para ele. E além de mais, ele começou a se expandir. Nós morávamos aqui somos homens habilis. Só que houve uma época no continente africano, a seca, a escassez de comida, obrigou com que os seres humanos eles começassem a se expandir pela Europa e pela Ásia. Então, os Homo erectus, eles foram a primeira geração de seres humanos que começou a sair do continente onde eles estavam à procura de comida e abrigo. Lembrando, se não fosse a necessidade de ir atrás de comida e abrigo, a gente já está na África até hoje. E aí eles começaram esse processo de expansão. E aí, quando eles saíram da África, eles perceberam que o clima era diferente.
começou mais uma parte da evolução, porque a gente sabe que na África é muito quente. Então, essa geração, os homens habilis, eles tinham o corpo coberto de pelos mais densos e a pele escura, porque a melanina ajudava a proteger do sol. Quando eles migraram para a Europa e para a Ásia, já era mais frio. Então, os descendentes deles começaram a vir com a pele mais clara, porque eles não precisavam da melanina, tanta melanina para poder se proteger do sol. E eles começaram a ganhar um pouco mais de massa corporal, porque como era um pouco mais frio e a busca de alimentos era um pouco mais dificultosa, eles caçavam muito alimento e começavam a armazenar gordura do corpo por causa do frio. Eles precisavam da gordura do corpo para se esquentar e a pele dele não precisava ser tão escura, porque ele não tinha necessidade dessa proteção do sol. E aí, nós começamos a vir para o continente americano já com os homens sapiens, que quer dizer homens mais sábios, né? Esses homens sapiens, eles, além de passar para a América pelo Estreito de Bering, eles começaram a construir as navegações, os pequenos barcos. Lembrando que nessa época os continentes ainda eram perto, tá? Não eram afastados como hoje, né? A gente pode dizer que aqui era a Laurásia, a Gondwana, que estavam começando a se distanciar. E aí os homens sapiens, eles começaram a construir as navegações para percorrer pequenas distâncias, né? Aí você tá, e os neandertais, professora? Você pulou os neandertais. Os neandertais, eles vieram também logo depois do Homo erectus. Só que eles foram extintos. Eu estava fazendo uma pesquisa para entender o motivo da sua extinção. Tem uma linha de pensamento, porque ainda nós não temos fatos históricos que comprovem isso, mas alguns científicos e historiadores acreditam que os neandertais, eles eram mais evoluídos do que o Homo erectus, porém, eram menos evoluídos que o Homo sapiens. Essas duas espécies de seres humanos, elas coexistiram juntas, mas acredita-se que o Homo sapiens, por ser mais sábio, mais desenvolvido, mais evoluído, eles escravizaram e acabaram exterminando a raça dos neandertais. Essa é o braço da história. Já o braço da ciência, ela diz que o Homo sapiens, por ser mais evoluído, né, e ter o corpo mais resistente, eles acabaram transmitindo para os neandertais algumas doenças quais eles não estavam preparados, por serem mais fracos, eles acabaram sendo extintos, porque eles sabiam como caçar, como pescar e como buscar os alimentos. E esses aqui, eles estavam nesse processo evolutivo. E aí eles foram se perdendo no meio da história e ocupando, deixando espaço para o Homo sapiens, que somos nós até hoje, mais evoluídos, mais estudiosos, com uma sabedoria maior, tanto que nós agora estamos com iPhone, com telefone, internet, computador, né? Tudo para quê? Para o nosso desenvolvimento, para facilitar a nossa vida, como eu havia falado na nossa aula passada. Gente, o ser humano vai modificar o espaço o tempo todo a seu favor. Então foi o que aconteceu com os nossos ancestrais lá atrás. Eles saíram da África porque não estava sendo favorável para eles. Então, para eles poderem chegar até o continente americano, isso demorou milhões de anos, 100 mil anos, né? E nesse processo houve evolução. Como os Homo sapiens dessa época aqui para nós evoluímos. Aqui, eles moravam em cavernas, eles construíam cabanas, eles faziam vestes com pele de animais, eles tinham o conhecimento do fogo, eles não precisavam esperar uma tempestade para poder ter o fogo, eles sabiam como produzir o fogo. Então, eles foram evoluindo e chegando aqui na América, que foi o último continente onde eles conseguiram, onde eles se dissiparam. Eu vou pedir para vocês, essa foi só uma pincelada aqui, para vocês marcarem aqui comigo no livro de vocês os pontos principais aqui. Marca aqui comigo na página 7. Quem são os primeiros ancestrais? Segundo parágrafo. Sabe-se que os Homo sapiens não é a única espécie que sobreviveu a uma árvore evolutiva muito ramificada.
na qual as espécies compartilharam um só DNA primata. Aí a gente vai acompanhar aqui a nossa árvore evolutiva. Na página 209, a importância da geografia no entendimento da relação entre o homem e a natureza. Marque esse parágrafo aqui, por favor. A geografia é a ciência que tem como objetivo o estudo do espaço geográfico, que é palco das transformações que ocorrem devido às relações da sociedade com a natureza. Aí nós vamos entender que, conforme fomos evoluindo, nós fomos modificando o espaço que nós vivíamos. Por quê? Nós precisávamos de conforto. Porque se não fosse isso, nós não teríamos evoluído. Nós não estaríamos onde nós chegamos hoje. E vou deixar para vocês, aqui na página 212, essa parte aqui embaixo. Desenvolver e aplicar. Vocês podem fazer no caderno de vocês. Eu quero que vocês pesquisem por que a maioria de nós vive fixamente no mesmo espaço. Faça uma pesquisadinha. Eu quero saber o motivo do ser humano hoje ser tão sedentário e não depender só da caça para sobreviver. Por que tudo isso aconteceu? Por que hoje nós somos mais devagar, mais sedentários? O que nos levou a essa situação? Tá bom, meus anjos? Semana que vem eu vou dar um vídeo no caderno de vocês com todo esse conteúdo aqui e uma olhadinha no livro de vocês, nós fazem o que eu pedi para marcar, tá bom?